Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu tinha acabado de chegar do serviço, naquele sábado, estava ali no quarto, nem tinha trocado de roupa ainda, quando minha mãe apareceu na porta dizendo que tinha uma visita para mim. Notei que a expressão dela estava meio estranha. Perguntei quem era. E quando ela falou aquele nome, Adriane, eu sinceramente esmoreci. Olha, eu quase não acreditei. Já fazia mais de ano que a gente nem se via e nem se falava. Ela tinha ido embora para Maringá, para morar com o pai dela, ajudá-lo. Seus pais eram separados. Sua mãe e seus irmãos continuavam morando aqui, mas seu pai acabou indo para Maringá para abrir um negócio. Tínhamos sido namorados durante um tempo e eu era apaixonado por essa menina. Até que, para minha tristeza, ela desmanchou comigo antes de ir embora. Na verdade, foi bem antes de viajar. 5 ou 6 meses antes. Quando eu soube disso, fiquei triste, amargurado. Já tinha ficado arrasado com o fim do namoro. E fiquei mais ainda quando soube que ela tinha ido embora. O pior é que nem se despediu de mim, ela se despediu. Acho que isso foi o que mais doeu. Até porque, para mim, isso significou que eu realmente não tinha muita importância para ela. Nem um simples tchau, nada. Liguei para ela alguns dias depois. Cheguei a mandar mensagem e ela confirmou que tinha ido embora para ajudar o pai e que não ia mais voltar a Curitiba. Foi a última vez que a gente conversou. Até porque depois ela trocou de número e aí perdemos completamente o contato. Sua família morava ali no bairro, mas não tinha assim nenhuma aproximação com a mãe dela, nem com os irmãos. Também não tinha amizade com eles, de modo que tudo acabou se perdendo. Tive de me acostumar. Fazer o quê? Aliás, já tinha sido obrigado a me conformar quando ela desmanchou o namoro. De modo que, sei lá, tivesse sido até melhor ela ter ido embora, assim, para outra cidade. Assim a gente não se veria tanto. E eu talvez conseguisse tirar essa menina da cabeça. Só que na prática, as coisas são bem diferentes. Sabe? Só eu sei a saudade que eu senti. O aperto que tomou conta do meu coração. Com o tempo, isso vai amenizando, né? E repito, já fazia mais de um ano que ela tinha ido embora e que a gente não tinha contato. Entendi porque minha mãe fez aquela cara. Ela, melhor do que ninguém, sabia o quanto eu tinha sofrido desde que Adriane terminou o namoro. Olha, não vou mentir. Levei um choque só de ouvir o seu nome. Será que ela tinha voltado de vez? Ou só estava a passeio? Tinha vindo, sei lá, visitar a família? E o que é que essa menina estava querendo comigo? Tentei me recobrar da surpresa, da emoção e fui até a sala. Ela nem tinha entrado. Estava ali fora, na varanda, esperando por mim. Me aproximei e olha, só de vê-la ali, aquele rosto tão querido, que eu tanto tinha amado, que na verdade ainda não tinha esquecido, me deu assim uma moleza no corpo, sabe? Surpresa, Adriane, tudo bem? Tudo bem, e você? Cheguei hoje. Aí resolvi passar por aqui.
Chegou hoje? Mas você veio para ficar ou só para ver o teu pessoal? Ela falou que não sabia ainda, não tinha decidido. Trocamos um abraço. Ela perguntou se eu estava com alguém. E quando falei que não, ela sorriu, como se tivesse gostado da resposta. Depois me chamou para dar uma volta ali pelo bairro, para a gente ficar mais à vontade e conversar um pouco. Foi até lá dentro, peguei a chave do carro e a gente saiu. Olha, eu ainda não estava acreditando que ela estivesse realmente ali, dentro do carro comigo. O coração batendo tão forte que eu pensei que fosse até parar. Na verdade, desde que a mãe me deu a notícia de que ela estava ali fora para conversar comigo. Fomos até o parque e entre uma coisa e outra, perguntei como estava a vida dela lá em Maringá. E ela fez um biquinho assim e depois falou: quer saber, nem eu sei direito. Ando meio triste, meio sem motivação. Tô achando que vou acabar voltando para cá. Tá, mas você anda triste por quê? O que houve? Ih, nem queira saber. Tanta coisa. A vida da gente, às vezes, parece que entra num redemoinho, né? Ela falou aquilo e suspirou. Depois deu um sorrisinho triste. Tá, mas eu te procurei não foi para falar disso. Me conta. Como é que tá a vida? Os namoros, as paqueras. Olha, fui sincero. Falei que, nesse ponto, minha vida andava parada. Nunca mais tinha me envolvido com ninguém. Desde que ela tinha terminado comigo. Ela fez aquela cara, assim, de surpresa. Olha, o fato é que, pouco a pouco, o clima foi mudando entre nós. Principalmente quando começamos a falar do passado, a relembrar o tempo em que a gente era namorado. A certa altura, nós dois paramos de falar e a gente ficou se olhando, assim, meio sem jeito. Era como se o assunto tivesse terminado, ou se fosse hora de fazermos alguma coisa diferente. Da minha parte, eu só pensava numa coisa. Sabe aquele olhar que diz tudo? Meu coração continuava batendo tão forte. E foi nesse clima que de repente eu cheguei à conclusão de que estava na hora. Ela deu mostras de que estava com saudade, tanto que tinha ido ali só para conversar comigo. Depois de uma despedida tão fria, aquilo parecia até uma tentativa de reconciliação. E pensando nisso, me aproximei e a beijei com paixão. Já preparado para o caso de ela de repente não gostar, mas ela gostou. Tanto que correspondeu ao meu beijo. Olha, pensa na emoção que tomou conta de mim. Meu Deus, eu pensei que aquilo nunca mais fosse acontecer. Como eu desejei aquele beijo, desde que ela desmanchou o nosso namoro. E depois do primeiro aconteceram outros. Tanto beijo, tanto abraço, tanta troca de carinho. Até que no fim, foi até inevitável. Acabamos parando em cima de uma cama num quarto de motel. Sabe o que é você se beliscar para ter certeza que aquilo estava realmente acontecendo? Eu ainda gostava dela, claro que gostava. Mas por conta daquele distanciamento todo, aquele sentimento estava meio adormecido, escondido ali, num cantinho do peito. Só que bastou aquele reencontro para a chama reacender com força total. Olha, se dependesse só de mim, eu não me separaria dessa mulher nunca mais. Ficaria preso com ela, ali naquele quarto.
vivendo só de beijo e de amor pelo resto da minha vida. Infelizmente, a gente sabe que isso não é possível. A deixei em casa e antes da gente se despedir, ela me passou o seu novo número, com o prefixo lá de Maringá, salvou o meu nos seus contatos e a gente ficou de se comunicar. Ela falou que não sabia ainda quando que voltaria, iria embora. Aliás, não sabia nem mesmo se voltaria lá para Maringá ou se ficaria aqui de vez. Estava confusa, indecisa. Foi isso que ela falou. Depois que ela entrou, eu ainda fiquei ali com o carro estacionado, tentando assentar os pensamentos. Apesar de termos passado todo aquele tempo juntos, minha ficha não tinha caído. Parecia que era um sonho. Como eu já imaginava, custei a pegar no sono. Adormeci com a imagem dela no pensamento. Para minha surpresa, ela me ligou bem cedo. Disse que queria ver a feirinha do Lago da Ordem. Me chamou para ir com ela. Aí falou que a gente poderia comer alguma coisa lá mesmo. Imagine se eu ia recusar. E olha, pensa numa manhã gostosa. Enquanto ela olhava ali as barraquinhas, eu ficava olhando para ela, pensando em como seria bom se ela voltasse de vez para cá. Aliás, que nem voltasse lá para Maringá. Foi até esquisito, porque enquanto ela curtia a feirinha, eu fiquei ali fazendo planos na cabeça. Fiquei sonhando acordado, me perdendo nas minhas fantasias. Lembro que uma hora, ela inclusive falou comigo, mas eu não ouvi, não prestei atenção, de tão fora do ar que eu estava. Almoçamos num lugar ali perto e depois fomos até o shopping. Curtirmos um filme no cinema. Olha, se existe dia perfeito nessa vida, foi esse, pelo menos para mim. Um dia de sonho. Claro que para ser ainda mais perfeito, ou por outra, para ser completo, eu queria repetir tudo o que tínhamos feito no dia anterior. Fazer amor com ela de novo. Só que por volta das 5 horas, ela pediu que a deixasse em casa. Estava sem o celular, tinha deixado o aparelho carregando, sei lá. Não sei se era impressão minha, mas parecia meio preocupada. Enfim, fomos embora. Só que quando estávamos chegando perto da casa dela, ela pediu para que eu não parasse, que passasse reto. Estranhei, principalmente porque vi que tinha um carro estacionado bem na frente do portão. E detalhe, como eu passei bem devagar, vi que a placa era de Maringá. Até perguntei de quem era aquele carro, se era do seu pai, mas ela só balançou a cabeça. Sinceramente, não entendi se ela quis dizer que sim ou que não. Até que na quadra seguinte, ela pediu: pode me deixar aqui. Claro que fiquei desconfiado, me perguntando o que significava aquele carro com a placa de Maringá na frente da casa dela. Por que ela não quis que eu a deixasse ali, na frente de casa, como tinha feito na noite anterior? Será que era por conta daquele carro? Vi que ela ficou bem esquisita. Parei, ela se despediu assim rapidamente, me deu um beijo no rosto, agradeceu pelo domingo gostoso e arrematou: depois eu te ligo, tá bom? Confesso que fiquei bem preocupado. Pelo fato de ela ter pedido para que eu a deixasse lá adiante,
não na frente da casa dela. Afinal de contas, por quê? E de quem era aquele carro? Será que era do seu pai? De algum parente? Dei a volta na quadra e passei ali na frente de novo, antes de ir para minha casa. Mas não vi nenhum movimento na casa da mãe da Adriane. Inclusive, ela já tinha entrado. Voltei para minha casa, fui até o quarto, fiquei ali pensando, ao mesmo tempo em que estava feliz por tudo aquilo que tinha acontecido. Aquela preocupação não me largava. Sabe, sei lá, não sabia exatamente do que, mas eu estava com medo. Fiquei angustiado, sentindo um aperto assim no peito tão esquisito. Não tínhamos conversado muito sobre sua vida lá em Maringá. Até perguntei um monte de coisa, mas ela só respondia assim, de maneira evasiva, como se não quisesse tocar no assunto. Fiquei ali esperando que ela entrasse em contato comigo. Até mandei mensagem, perguntei se estava tudo bem. Até porque senti que ela também tinha ficado preocupada. Só que a resposta não veio. Aquela noite passou e ela não entrou em contato comigo. O pior foi que no dia seguinte, lhe mandei mensagem de bom dia. Só que as mensagens não foram entregues. Como se o seu celular estivesse desligado. Olha, eu não consegui nem me concentrar no serviço naquela manhã. Passei a manhã toda com aquele aperto, aquela sensação estranha. Perto da hora do almoço, fui conferir e vi que ela tinha visualizado o que eu tinha mandado, inclusive as mensagens do dia anterior. Só que, apesar disso, não tinha enviado nenhuma linha como resposta. Somente por volta da 1h da tarde que ela mandou aquela frase: tudo bem? Tô na estrada, voltando para Maringá. Depois que eu chegar, a gente conversa, tá bom? Olha, me deu uma moleza no corpo todo. Ele estava voltando para Maringá. Estava na rodovia. Meu Deus, por que não me falou nada? Mais uma vez, aconteceu exatamente como da primeira vez. Ela tinha ido embora, sem nem se despedir de mim. Custava ter mandado pelo menos uma linha, uma explicação. Tô indo embora. Eu teria dado um jeito de passar na casa dela para pelo menos me despedir. Quer dizer, a não ser que ela não quisesse que a gente se despedisse. E se não queria, convenhamos, né? É porque devia ter algum motivo. Mas que motivo, meu Deus? Será que esse motivo tinha a ver com aquele carro? Só podia. Tinha tudo a ver. Eu não sabia explicar ainda por quê ou como, mas tinha. Será que era nesse carro que ela estava voltando para Maringá? Provavelmente sim. Ela falou que ligaria quando chegasse, só que aquele dia todo passou em nada, nenhum sinal. As mensagens que eu enviei também não foram entregues. Meu peito ficou tão dolorido, meu coração tão pequeno. Principalmente porque eu não consegui falar com ela nem no dia seguinte. Ela até viu as minhas mensagens, mas não respondia. Ignorava as minhas ligações. Meu Deus, por que ela está agindo assim comigo? Custava explicar o que estava acontecendo? Claro que eu não sou tão tonto para não imaginar. Claro que eu tinha as minhas suspeitas. E só de pensar que o dono daquele carro pudesse ser o seu namorado, seu noivo, sei lá o quê, e que ele tinha vindo
para buscá-la, eu senti até tontura. E o pior é que só podia ser. Para mim não tinha outra explicação. Tanto que na quarta-feira, já não suportando mais aquela angústia, mandei aquela mensagem. Adriane, já entendi tudo, viu? Teu namorado veio te buscar, né? Era dele aquele carro que eu vi parado na frente da tua casa? Fala pra mim. Só à noite ela respondeu. E pensa no tamanho do texto. Na primeira linha, ela escreveu aquilo. Me perdoa, Luciano. Eu queria ter te contado um pouco mais da minha vida. Mais adiante ela escreveu. O dono daquele carro que você viu não era meu pai. Mas também não era meu namorado. O Pablo, na verdade, é meu marido. Quer dizer, não somos casados no papel, mas já estamos morando juntos há quase 6 meses. Olha, eu li aquilo e quase tive um infarto. Quando eu li que não era namorado, uma luzinha se acendeu assim, no fundo do peito, aquela esperança. Só que em seguida ela me deu aquela porrada. Não é namorado, é meu marido. Não que eu tenha ficado tão surpreso, porque eu já imaginava que fosse alguma coisa parecida. Ela explicou que os dois estavam brigados, que não sabia se iam se reconciliar, que era quase certo que não. Por isso tinha vindo a Curitiba, por isso tinha me procurado, por isso estava triste, precisando de um pouco de carinho, de atenção. Sabia que comigo teria tudo isso. Mais adiante, ela escreveu. Eu não sabia se ele iria atrás de mim, mas enfim, ele foi, a gente acabou conversando, e acabamos nos acertando. Espero que você entenda e que não fique magoado comigo. Juro que não fiz nada para te magoar. Você é uma pessoa muito importante para mim. Por isso te procurei. A última coisa que eu queria na vida era que você imaginasse que eu só queria te usar. Ela ainda escreveu outras coisas, até que no fim arrematou. Demorei para te responder, porque estava escolhendo as melhores palavras. Por favor, não fique com raiva de mim. Depois que li, fiquei olhando para nada, pensando. Claro que aquelas palavras me atingiram em cheio. Meu Deus, ele estava morando com alguém. Tinha brigado com o cara. Por isso veio a Curitiba. Para esfriar a cabeça, para dar um tempo. Estava triste, amargurada. E apesar de ter dito que não tinha me usado, claro que foi exatamente isso que ela fez. Ela mesma disse naquela mensagem que tinha me procurado porque precisava de um pouco de carinho, de atenção. E que sabia que encontraria tudo isso em mim. Falou que não era intenção me usar. Só que me usou. Quer saber? Eu podia até não ter esquecido. Mas pelo menos não estava mais chorando de saudade, como nos primeiros tempos. Ou seja, eu já estava meio curado. Se não total, com 80% do caminho andado. Podia não estar mais chorando pelos cantos. Estava mais conformado, aceitando a situação. Só que a volta dessa mulher despertou tudo de novo. Reacendeu aquela saudade
E tudo para quê? Para nada. Quer dizer, nada para ela, né? Porque para mim significou tudo. O que aconteceu entre mim e ela só me fez voltar lá atrás, ao ponto de partida. De modo que agora vou ter de remar tudo de volta. Enquanto ela voltou para os braços do cara, prosseguiu com a vida dele, eu voltei novamente no tempo. E pior, fiquei lá sozinho, parado onde estava, quando ela me abandonou pela primeira vez. Olha, só sei dizer uma coisa. Não foi justo. Foi cruel. Pode não ter sido a intenção dela, mas essa mulher me passou a maior rasteira da minha vida. Quer saber? Até maior do que aquela primeira. Eu pensando que eu tinha esquecido, que tinha superado. Eis que de repente ela ressurge no meu caminho, abrindo o meu peito com as mãos e outra vez fazendo morada no meu coração. Você foi cruel, viu, Adriano? Pode falar. Olha, não era a minha intenção. Sei lá se foi. O resultado foi o mesmo. Você não tinha direito de fazer isso comigo. Agora eu vou ter de fazer das tripas coração para te esquecer de novo. Para me acostumar outra vez a ficar sem você. Para reaprender a viver de novo sem você aqui do meu lado. Enquanto isso, você tá aí, né? Não quis me magoar. Mas magoei muito. Enquanto eu tô aqui sozinho, abandonado, tendo, repito, que remar tudo de volta. Você tá aí de olhinho fechado, com a cabeça recostada no peito do bonitão, vivendo de beijo e de amor, do jeito que eu queria pra mim. Só que isso eu não tenho. Sabe por quê? Porque você veio pra cá, reacendeu a chama da paixão, depois voltou pro homem que você queria e me deixou aqui sozinho, choramingando pelos cantos de novo, e ainda vim dizer que não teve intenção. Quer saber de uma coisa, Adriane? Desculpa a sinceridade e a franqueza. Vá pro inferno.